Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para ministrar essa palavra. Confesso que normalmente eu tenho bastante facilidade de preparar a palavra, de entender aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer falar. Essa semana foi diferente e eu fiquei um certo tempo lutando com aquilo que estava no meu coração, tentando entender se aquilo que estava no meu coração era realmente aquilo que Deus queria falar, e eu não estava recebendo nenhuma confirmação de Deus. E eu não estava esperando nenhum anjo aparecer, eu só queria ter uma confirmação no meu coração de que era aquilo. Não aconteceu até o dia de ontem pela manhã. Eu fui levar a Lana para um evento que ela ia ministrar a palavra, e eu falei, eu não vou nem voltar para casa, porque estavam as meninas lá, senão eu não vou conseguir. Parei em algum lugar, e aí Deus começou a ministrar o meu coração, e eu quero muito, eu creio que se você tiver com o coração receptivo aqui hoje, Deus vai falar com você também. A despeito de mim, Deus vai falar com você. E eu queria, antes de nós já entrarmos aqui, fazer mais uma oração, amém? Se você puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, papai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, te agradecemos porque estamos na tua casa, te agradecemos porque nós temos aqui a liberdade de adorar o teu nome junto com os nossos irmãos, ó Pai, e isso é um motivo de gratidão, Senhor. Pai, nós já pudemos, neste culto aqui, ter um tempo de adoração, de bendizer o Teu nome. Nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir para que o Senhor fale conosco, ó Pai. Fala conosco, Senhor, fala o nosso coração, Senhor. Então nós queremos declarar que os nossos ouvidos estão destapados, de que a nossa mente está alerta, e de que o nosso coração está receptivo para a Tua palavra, Pai. Não são sobre a minha habilidade, não é sobre a minha habilidade de preparar um sermão, não é sobre a minha habilidade de falar, ó Pai. Nós pedimos para que o Senhor faça a despeito de mim, tanto das minhas habilidades e das minhas inabilidades, Senhor. Que o Senhor complete, que o Senhor fale com cada um aqui da maneira que o Senhor deseja, ó Pai. Que eles saiam daqui com a sua porção, ó Pai. Assim, da mesma forma, eu peço por mim, para que o Senhor continue falando comigo, no nome de Jesus, amém. E quando então eu comecei a entender aquilo que Deus queria falar, Deus começou a falar comigo sobre as guerras, e sobre como nós podemos vencer as nossas guerras. É claro que talvez para responder a pergunta que eu vou fazer agora, eu precisaria de muito tempo para poder estudar e entender como cada guerra ao longo da história foi se formando e como se deu cada guerra. Mas de uma maneira bem geral, existem alguns motivos de o porquê uma guerra se forma. Muitas vezes esses motivos estão combinados, né? Então não é só por uma coisa ou por outra coisa. Na maioria das vezes esses motivos estão combinados. Um dos principais motivos é o poder. Muitas guerras se iniciam por conta de um povo, ou de um rei, ou de um governante, que deseja ter poder, e ele começa então, ele consegue aliar algumas pessoas àquela sua ideia, e ele começa então uma guerra para que ele tenha poder. Interesses econômicos e recursos naturais também são motivos de guerra. Vou começar uma guerra porque eu quero os recursos naturais que eu não tenho, mas naquela terra tem, e eu quero tomar posse daquele recurso sem precisar pagar nada por isso. Como é que eu faço? Vou bolar uma guerra, e aí eu domino, ou pelo menos, né, acredito que é isso que as pessoas que fazem isso pensam, eu vou dominar aquela área, então eu tenho acesso a todos os recursos naturais que aquela área tem. Algumas guerras são formadas por ideologias e crenças, então nós temos inúmeras guerras que foram formadas por conta disso. Território e etnia, nacionalismo, fatores históricos e geopolíticos. E como eu disse, esses fatores, na maioria das vezes, eles estão combinados. Raramente uma guerra começa só por causa de um fator. Normalmente esses fatores vão se combinando, e o que acaba estourando uma guerra. Mas é engraçado que quando a gente pensa na nossa vida pessoal, nós também olhamos para algumas dificuldades que nós enfrentamos e nós nomeamos essas dificuldades de guerra. Dependendo do nível de quão pentecostal você ia chamar isso de vale, ou de prova. Meu Deus, alguns chamam
esses momentos de dificuldade, de guerra. E a despeito, e dadas as proporções, né, comparado às outras guerras, sim, nós podemos chamar as nossas dificuldades, os nossos vales, as nossas provas de guerra. Mas é engraçado que quando nós pensamos na nossa vida pessoal, a gente precisa entender algumas coisas. Na nossa vida pessoal, existem 3 razões para existir uma guerra. Existem as guerras que acontecem e que a gente não fez nada. Elas só acontecem porque acontecem com todo mundo. Todo mundo enfrenta dificuldades. Então, existem algumas guerras que você, de repente, você está lá e você fala, ué, mas o que aconteceu? Que eu estou vivendo essa guerra? Você não fez nada para estar lá. Mas é o tipo de guerra que todo mundo enfrenta. Mateus 5,45 diz assim: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover, tanto sobre justos como injustos. Existem guerras que nós enfrentamos, que elas simplesmente acontecem. São aquelas guerras que todo mundo enfrenta. Aquela guerra onde você é um excelente profissional, onde você é um ótimo funcionário, e mesmo assim você é demitido do trabalho. Aquela guerra onde você é uma pessoa que cuida da sua alimentação, que cuida da sua saúde, que cuida de tudo, e de repente você está acometido de uma doença. Aquela guerra onde você para o seu carro no lugar certo, não está no lugar proibido, está tudo certinho, e quando você vê, alguém passou e levou embora o seu retrovisor. São guerras que todos nós enfrentamos. A doença de um filho que cai da escada e quebra um braço, que quebra um dente, sei lá. São guerras que todos nós enfrentamos. Todos nós estamos sujeitos a essas guerras. Todos nós estamos sujeitos a estudar muito para uma prova, e mesmo estudando muito, mesmo fazendo tudo o que tinha que se fazer, não vai bem na prova, ou não consegue a vaga, não consegue. São provas ou guerras que todos nós estamos sujeitos. Mas existe aquelas guerras que somos nós que causamos. A gente não vai ler agora o texto aqui, mas você conhece a história, ou provavelmente conhece a história de um profeta chamado Jonas. Deus tinha dado uma missão para ele. Tinha chamado ele e falou: Jonas, é o seguinte, você vai para Nínive, lá você vai pregar a minha palavra, e você vai, as pessoas lá estão precisando de arrependimento e de uma palavra de confronto. Ele falou: vou nada. E aí ele desobedeceu a Deus. Porque ele desobedeceu a Deus e foi para um outro lugar, tentando fugir daquilo que Deus havia mandado. Ele entrou no barco, o barco foi acometido por uma tempestade. De repente descobriram que Jonas estava desobedecendo a Deus. O que aconteceu com Jonas? Joga Jonas do barco. Na hora que jogou Jonas do barco, a tempestade parou, só que o grande peixe engoliu Jonas. Já pensou numa guerra dessa? Numa prova como essa? Ele foi engolido pelo peixe. E a Bíblia vai dizer que lá na barriga do peixe, ele se arrependeu, ele fez uma oração de arrependimento, e aí então Deus mudou. Aquilo que deveria ser uma história, teria um final trágico, Deus mudou a história dele. Então, por conta do arrependimento dele, o peixe vomitou ele na praia, então ele saiu daquele lugar de morte e pôde cumprir o propósito. Se você ler toda a história, você vai ver que Jonas, mesmo depois de todo esse livramento, ainda fez a missão com raiva. Ele não queria. Não, só que em um dia só ele cruzou a cidade inteira falando: se vocês não arrepender, vai morrer todo mundo. E depois ficou bravo, porque todo mundo que tinha que se arrependeu e se converteram. Falou: mas não era para se arrepender. Ele queria que o povo morresse. Mas esse é o tipo de guerra que foi ele que causou. Não seria mais fácil se Deus tivesse falado assim: Jonas, é o seguinte, eu tenho um plano, estou contando com você. O plano é: você vai para Nínive, lá você vai pregar a palavra. As pessoas lá precisam de uma palavra de confronto. Lá elas vão se arrepender, beleza? E Jonas fizesse assim: beleza. Mas não foi o que aconteceu. Foi ele mesmo que causou essa guerra. Se ele tivesse obedecido, não tinha ido parar na barriga do peixe.
Mas existem também aquelas guerras que Deus envia. Olha só o que diz Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você já parou para pensar nessa situação? O texto não deixa dúvida de que essa não era uma guerra que Jesus estava enfrentando, como as guerras que todo mundo enfrenta, assim como também não era uma guerra que ele causou. O texto bíblico diz que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. O capítulo que antecede isso termina falando sobre o batismo de Jesus, e com uma frase linda no meio dessa história: eis aí o meu filho, em quem eu me comprazo. Deus falando de Jesus. Olha que frase linda, né? Jesus falando: olha o meu filho, como eu tenho prazer nele. Agora vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Guerras que Deus envia. 2 Coríntios 12:7, Paulo diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Homem de Deus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o chamado, recebeu uma guerra, uma prova. Talvez, eu não sei se você está enfrentando uma guerra agora. Também não faço ideia de em qual circunstância que essa guerra se formou. Eu não sei se a guerra que você está vivendo é o tipo de guerra que todo mundo enfrenta. Não sei se o tipo de guerra que você está vivendo agora é o tipo de guerra que você mesmo causou. Também não sei se a guerra que você está vivendo agora é o tipo de guerra que Deus envia. Uma coisa eu tenho certeza: Deus tem um propósito para cada guerra. Olha só o que diz Romanos 8:28. Diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei qual guerra você enfrenta, mas eu sei que Deus tem propósito nela. Até mesmo aquelas guerras que a gente causa, quando a gente submete ela ao Senhor com o coração arrependido, Ele muda a história, Ele muda a sorte e cumpre um propósito. Da mesma maneira que existem esses tipos de guerra, à luz da Bíblia existem algumas guerras que a gente não deve entrar. Existem algumas guerras que a gente não deve lutar. Uma que é clássica é a guerra contra a carne e o sangue. Olha só o que diz Efésios 6:12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Uma guerra que não é a guerra que nós devemos lutar, é a guerra contra as pessoas. O texto diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, os governantes e as autoridades no mundo invisível. Se você está travando guerra com gente, para. Porque à luz da Bíblia, a sua guerra não é com gente de carne e osso. A nossa guerra, ela é uma guerra espiritual. Muitas vezes nós gastamos tempo demais, energia demais, um monte de coisa, dinheiro demais às vezes, lutando contra as pessoas. Talvez você tenha até os seus motivos, mas à luz da palavra, essa não é uma luta que você tem que travar. A sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Uma outra guerra que a Bíblia vai falar para a gente não travar, é a guerra contra as preocupações do amanhã. Olha o que diz Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações.
Basta para hoje os problemas desse dia. Se existe uma coisa difícil, é a gente parar de lutar as guerras da manhã. Hoje é domingo. E se você teve uma infância muito saudável como a minha, você pensou numa música. Quando eu disse, hoje é domingo, mas não tem nada a ver. É só porque um pensamento intrusivo veio agora aqui. Mas hoje é domingo e provavelmente você já está pensando no amanhã, na segunda-feira. Nas coisas que você tem que fazer, nas comidas que tem que preparar, porque amanhã é dia amanhã é dia de começar a dieta, amanhã é o dia de enviar o filho para a escola. Você entende? As lutas, o boleto que vence amanhã, o cartão de crédito que vence amanhã, ou a gente está o tempo inteiro pensando nas coisas do amanhã, mas segundo a palavra, essa não é uma luta que a gente tem que lutar. Basta as preocupações e os problemas do hoje. Quais são os problemas do hoje? São esses que a gente tem que se preocupar agora. Amanhã a gente não tem nem a certeza de que saindo daqui a gente chega em casa. Jesus pode voltar agora. Acabou os problemas da manhã. Aí alguns irmãos estão pensando, Senhor, volta, Pai. Volta, Senhor. Mas nós não devemos lutar as guerras do amanhã. Basta cada dia o seu mal. E a Bíblia ainda dá uma recomendação sobre essas coisas que preocupam o nosso coração. Olha só o que diz Filipenses 4, do versículo 6 e o versículo 6 e o versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Está preocupado sobre o amanhã? Glória a Deus. Você está preocupado sobre o amanhã? Você vai exercitar hoje. Chegar em casa, dobrar o seu joelho e orar. E apresentar ao Senhor, através da oração, as versões mais conhecidas dizem isso, né? Apresentar a Deus através da oração, da súplica e em ação de graça. Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de amanhã. Não sei como é que vai ser, mas eu não quero estar preocupado, eu quero colocar diante do Senhor. Você vai usar a receitinha da palavra. E o texto faz uma promessa, que quem fizer isso, vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento é todo entendimento, até mesmo o seu entendimento. É uma paz que nem você vai entender, excede isso. E o texto ainda continua, dizendo que o seu coração e a sua mente estarão guardados em Cristo. Então, não vamos lutar a guerra com as preocupações do amanhã. Amanhã é amanhã. Basta cada dia o seu mal. Uma outra guerra que a palavra vai dizer que não é nossa, é a guerra da vingança. Olha o que diz Romanos 12, do 17 ao 19, diz assim: não paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Talvez a gente não tenha coragem para admitir todas as vezes em que nós tivemos pensamentos de vingança. E se eu fizesse, antes de fazer esse comentário, a pergunta: quem aqui já teve um pensamento de vingança? Provavelmente nós não levantaríamos a mão. E eu seria o primeiro a não levantar a mão, mesmo sabendo que isso é uma mentira. Porque a nossa natureza inclina para as coisas que são más. E toda vez que você se sente injustiçado, ou que
sei lá, a nossa tendência é querer pagar o mal com o mal, desejar a vingança. Eu quero a vingança. E muitas vezes eu quero a vingança vira o tema da nossa guerra. E nós começamos a consumir o nosso tempo, a nossa sanidade, buscando vingança. E a Bíblia vai dizer: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vivam em paz com todos. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco. Então nós entendemos que nós estamos travando guerras. Algumas guerras são aquelas guerras que todo mundo enfrenta. Outras guerras talvez nós mesmos causamos. Algumas guerras vêm do Senhor. Nós entendemos que existem algumas guerras que nós não devemos lutar. Uma delas é contra a carne e o sangue, contra as pessoas. A outra é contra as preocupações do amanhã. E a última que eu falei aqui, que nós não devemos travar, é a guerra da vingança. Mas eu queria, nesta noite, refletir com você de uma maneira muito rápida sobre como nós vamos vencer as nossas guerras. Como nós podemos vencer as nossas guerras. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não sei se você está com a sua Bíblia aí, no seu celular, mas diz assim, Zacarias 4, 6 diz: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra versão vai dizer, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra foi dada por Deus ao profeta Zacarias, e naquele tempo, o governador era Zorobabel, descendente de Davi, que liderava o povo na reconstrução. Mas existia muita oposição, inimigos e um desânimo muito grande. No capítulo 4, especialmente, Zacarias tem uma visão de um candelabro de ouro, com 7 lâmpadas alimentadas por azeite que vinham de 2 oliveiras. Esse azeite simboliza a ação contínua do Espírito de Deus, sustentando aquela obra, que era a obra da reconstrução dos muros. O anjo então explica que a mensagem era diretamente para o governador daquela época. Então, o anjo vem e fala com Zacarias e deixa claro que aquela palavra era para o governador, que eles iam concluir aquela obra, mas a despeito de toda a oposição que eles estavam enfrentando, essa conclusão, essa guerra seria vencida, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, como finaliza o versículo. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre como nós podemos vencer as nossas guerras. A ideia é que você saia daqui hoje habilitado para fazer a sua parte nas guerras que você está enfrentando. Para você sair com a vitória na mão dessas guerras. A primeira coisa que nós entendemos no texto é que não é por força nem por violência. Olha só que interessante, quando eu e você pensamos em vencer uma batalha, ou vencer uma guerra, se você pensar em 2 pessoas que estão lutando, automaticamente você deduz que a pessoa mais forte vai vencer a guerra. Porque nós atribuímos numa guerra a vitória àquela pessoa que tem mais força, e que vai poder ser mais violenta na guerra. Por isso então, ela está mais habilitada para ser a vitoriosa. Mas Deus, quando fala através do anjo para o profeta Zacarias, ele apresenta uma outra forma que é completamente contra aquilo que é óbvio. O óbvio seria mais forte, mais violento, mais habilitado para vencer a guerra. O anjo fala assim, não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser baseado na sua eficiência ou na habilidade. Deus muitas vezes
deseja que eu e você nos posicionemos para vencer as guerras de uma maneira completamente contrária àquilo que é óbvio. Não é por força, não é por violência, não é na maneira que você acha que é. Imagina essa palavra chegando para Zorobabel, que estava então tocando uma obra, a obra da reconstrução dos muros, e estava cheio de oposição, tinha muita oposição. Talvez na nossa cabeça, a resposta natural e mais certeira seria responder essa oposição com força, com violência, com eficiência, com poder, com habilidade. Então Deus vem e fala, não vai ser dessa forma. Não é da forma que a gente pensa. Não é da forma que a gente deseja. Existem algumas guerras que acontecem e que para a gente sair vitorioso delas, nós vamos ter que retroceder e assumir uma postura completamente contrária à postura óbvia. Tem horas que o óbvio é a gente ir para cima, mas muitas vezes, para nós vencermos as guerras, nós vamos precisar entender que o óbvio não funciona na estratégia de Deus. Na estratégia de Deus, às vezes o óbvio não funciona. Quantos de nós enfrentamos guerras na expectativa, ou travamos guerras para que alguns dos nossos familiares se rendam ao Senhor? E às vezes na nossa ideia e na nossa maneira óbvia de enxergar, a gente fala, eu tenho que convidar essa pessoa para ir para a igreja todo dia. E eu tenho que atacar todos os pecados que ela comete. E toda vez que ela pecar, eu falo, você está em pecado, está errado, você vai para o inferno. Porque essa é a maneira óbvia. A Dandara, há muitos anos atrás, na escola, era bem pequenininha. E aí, eu não lembro se chegou a notícia para a gente do que ela tinha falado na escola. Mas ela perguntou para a professora dela, muito direta. Acho que era a primeira série, 6, 7 anos. Falou, professora, você é crente? Ela, não. A professora respondeu, não. Aí ela falou, então é melhor você virar, senão você vai morrer e vai para o inferno. Eu não sei se Deus fez alguma coisa depois disso lá. Pode ter feito. Mas muitas vezes não é essa a estratégia que Deus quer. Muitas vezes a estratégia que Deus quer para que os nossos entes queridos se rendam ao Senhor é o nosso comportamento. Muitas vezes a gente não fala nenhuma palavra. E eu não estou falando para você que é para você parar de falar. Não é isso. Você precisa entender a estratégia nesta guerra que o Senhor está dando para você. Talvez na guerra que você está travando, Deus está falando, não quero que você fale. Quero que você mude. Porque muitas vezes nós somos o maior empecilho para os nossos parentes se renderem ao Senhor. Porque muitas vezes eles veem o nosso discurso e eles veem que a nossa conduta é completamente diferente daquilo que a gente prega. Se a gente parar de falar, começar a viver, eles vão ver a transformação na nossa vida. E aí então muitas vezes é onde eles se rendem ao Senhor. Muitas vezes para nós vencermos as guerras, nós vamos precisar fugir da obviedade da nossa estratégia. O óbvio era ser violento, era demonstrar poder, era demonstrar eficiência e habilidade. E Deus fala, não é da forma que você está pensando. Não é da maneira que você pensa. A segunda coisa que o texto diz é que será pelo Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Guerras espirituais precisam de estratégias espirituais. Guerras espirituais precisam de estratégia espiritual. Quantas vezes eu e você estamos lutando e travando as nossas guerras e tentando vencer as nossas guerras com o pensamento humano, com a estratégia humana. O que aquele mentor diria, o que aquele guru espiritual diria, quando na verdade muitas vezes nós precisamos recorrer às estratégias espirituais que muitas vezes já nos foram dadas.
Você já viveu aquele momento onde você está vivendo uma guerra e você quer fazer tudo do seu jeito, e você quer vencer aquela guerra, e você quer vencer, e talvez vencido pelo cansaço e pela resistência que o próprio Deus muitas vezes faz, você se rende, e você entra para o seu quarto, e tudo que você faz é chorar. E você chora, e você clama, e você grita, e de repente naquele lugar onde você busca o Senhor no seu secreto, Ele te dá uma estratégia, que não é uma estratégia como a dos homens, que é uma estratégia espiritual. Guerras espirituais precisam de estratégia espiritual. Eu já contei isso aqui e vou repetir hoje. No início de 2020 nós estávamos vivendo um momento de guerra muito forte, e eu lembro que a expressão que a Lana usou quando falou comigo foi: Diego, parece que a gente está num ringue e a gente está só apanhando. É como se a gente tivesse parado esperando alguém bater na gente. Eu falei: a gente está como um sparring, né? Que está ali só tomando soco. E a gente não fazia nada, só aceitava o soco. Coitadinho de mim, a gente apanhando e sangrando, supercílio aberto, olho quase fechando. Sabe assim? E aí a Lana falou: Diego, a gente precisa mudar a estratégia. A gente precisa ir para cima. Eu já demorou, como é que vai ser? Ela falou: a gente vai para o joelho, a gente vai orar. E vai fazer jejum. E eu lembro que a gente mudou toda a nossa dinâmica em casa na época. E nós começamos a fazer um jejum que não tinha data para acabar. Nós vamos fazer um jejum até que Deus entre com uma providência. Até que Deus faça alguma coisa. Até que Deus... A gente não tem como fazer com as nossas próprias mãos. E a gente entendeu que aquela batalha era uma batalha espiritual. Então as estratégias humanas não funcionavam. Então nós precisamos recorrer às estratégias espirituais. E a gente fez o quê? Se fechamos lá no nosso cantinho. Dobramos o nosso joelho. Paramos de comer. Jejum. Oração. E a gente foi vendo. Porque a gente acha também que porque a gente vai recorrer à estratégia certa, Deus vai mudar a nossa sorte de um dia para o outro. E não é assim que funciona. Mas a gente foi vendo Deus mudando. A gente foi vendo Deus fazer. E tudo, parece que a gente conseguiu percorrer uma quantidade, como se fosse uma corrida, sabe? É como se quando a gente parou e a gente entendeu as estratégias espirituais às quais a gente tinha que recorrer, é como se a gente tivesse avançado fazendo menos. Faz sentido? Humanamente falando, a gente estava fazendo menos coisa, mas espiritualmente a gente estava fazendo mais coisa. E a gente começou a ver um avanço, a gente começou a perceber um avanço naquela corrida. A gente falou: cara, é isso aqui que Deus estava querendo da gente. Porque algumas guerras vêm para mudar a gente primeiro. Para que então Deus mude a guerra? Para que então Deus intervenha na guerra? E a gente entendeu, e a gente começou a fazer, e a gente foi vendo Deus mudando. Talvez Deus está falando para você: mude a estratégia, recorra às estratégias espirituais. Para de falar, para de fazer na força do seu braço, dobra o seu joelho, fique em silêncio, fala comigo, para de comer, faz um jejum. E você vai ver avanço. Humanamente parece que você está fazendo menos, mas espiritualmente você está tendo avanço. Avanço, porque você parou de recorrer às estratégias humanas e foi recorrer às estratégias espirituais. E o texto, esse versículo que nós lemos, finaliza depois falando: assim diz o Senhor dos exércitos. Não é à toa que o versículo termina dizendo isso: o Senhor dos exércitos. Deus se apresenta nessa narrativa não como um soldado comum. Ele não se apresenta como um soldado. Ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. Ele é aquele quem domina todas as partes da estratégia. O nosso Deus é um Deus que Ele não está deduzindo qual é a estratégia certa para vencer a guerra. Ele domina todas as peças do tabuleiro.
Ele não é um soldado comum que não sabe o que fazer. Ele sabe. Ele finaliza falando: ei, quem está falando sou eu. Sabe quem eu sou? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu não sou qualquer um. Eu não estou com medo. E é nesse lugar, quando a gente recorre ao Senhor dos Exércitos, que a gente começa a parar de ter medo. A gente começa a ter segurança. Não é porque a gente tem habilidade. Não, a gente já entendeu que não é sobre a nossa habilidade. Mas é porque nós estamos seguindo a direção daquele que é o Senhor dos Exércitos. Ele não é um soldado comum. Ele não é o soldado que pode ser atingido na guerra, na batalha. Não, ele não é assim. É ele que domina e é ele quem guerreia por nós. Como você tem lutado as suas guerras? Como você tem lutado as suas guerras? Talvez você esteja aqui hoje cansado, porque lutar guerra sozinho cansa. Lutar guerra sem estratégia cansa. E você se coloca no lugar de ser atingido o tempo inteiro. Talvez você está lutando as suas guerras assim, sem buscar a estratégia certa, de maneira óbvia, fazendo aquilo que qualquer um faria, e sem estar debaixo da proteção do Senhor dos Exércitos. Hoje você vai sair daqui habilitado para vencer as guerras que virão, sejam elas quais forem. Eu não sei qual é a sua guerra, mas hoje você sai daqui com as ferramentas necessárias para você vencer as suas guerras no Senhor. Você não vai lutar pela sua habilidade, não é por força, não é por violência. Guerras espirituais precisam de estratégia espiritual, e você está de braços dados, ou melhor, braços dados não, você está protegido pelo Senhor dos Exércitos. Eu queria finalizar essa palavra com uma ilustração. Conta-se uma história de que um jovem soldado, muito ansioso para poder demonstrar sua coragem, ele corria para o campo de batalha com a sua espada na mão, muitas vezes, e ele enfrentava todos os perigos que aparecia sozinho. Ele queria mostrar o quão corajoso ele era. Então ele pegava a espada, tinha uma sombra de um perigo, ele já pegava a espada, ele já ia para o meio do campo de batalha, ele já resolvia tudo. Ele lutava com afinco, mas quanto mais lutava, mais cansado ele ficava. Até perceber que estava ficando completamente sem forças. Mesmo ele praticamente desfalecendo, ele ainda estava lá, aguardando a hora em que ele ia precisar demonstrar a sua bravura e lutar novamente. Mas aí teve um dia que o general, já estava observando aquele soldado há um certo tempo, observando que ele estava praticamente sem força, quase morrendo já, não aguentava levantar a espada mais. E aí o general chega para esse soldado e diz assim: eu percebi como você tem sido diligente em proteger a nossa cidade, mas também pude perceber o quanto você está cansado. E se você continuar dessa forma, você não vai ter mais força para lutar batalha nenhuma. O soldado respondeu: general, eu quero mostrar a minha coragem. Eu quero mostrar a minha utilidade para o nosso exército. Mas aí o general olhou para ele e falou assim: se você continuar dessa forma, não restará coragem para você mostrar. Você não precisa lutar todas as lutas e batalhas sozinho. Algumas pertencem a mim, disse o general. A sua função não é lutar por conta própria todas as batalhas, mas algumas vezes é somente permanecer na posição, obedecer às minhas ordens e confiar na estratégia que eu já tracei. Quando o soldado entendeu isso, ele descansou. Ele entendeu, ele escolheu as lutas que eram realmente para ele lutar. Entendeu que algumas vezes o papel dele na estratégia que o general já havia traçado era apenas vigiar, resistir e se manter firme. E no final de tudo, a vitória não veio fruto da espada, nem da coragem, mas da sua submissão
da liderança e o poder do general. Talvez você está aqui tentando vencer as suas batalhas, as suas guerras sozinho. Mas hoje você sai daqui habilitado para fazer aquilo que você precisa fazer, de acordo com a estratégia que o general já traçou para você. Algumas guerras não são nossas. Algumas guerras quem vai vencer é o general. Tem uma música que eu cantava desde pequeno, que é: o nosso general é Cristo. Seguimos nenhum. Eu queria que você declamasse isso de novo, vamos lá? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Os inimigos não vão nos resistir porque nós somos habilidosos. Não. O segredo está no começo dessa frase. O nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos. Por isso, nenhum inimigo vai nos resistir. A palavra de hoje é para te encorajar. A despeito da guerra que você está enfrentando, você tem um general que vence todas as batalhas. Ele vence todas as batalhas. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente está fora da estratégia. Ou melhor, a gente não vai nem buscar a estratégia. A gente não para ouvir o que ele está falando. A gente não entende a estratégia dele. E aí a gente está sozinho. O exército está caminhando para um lado com o general. E a gente está parado no meio do campo de batalha sozinho. Esperando o quê? Ser atingido. E sabe o que acontece na maioria das vezes que a gente faz isso? A gente é atingido. E muitas vezes a gente culpa o general que deixou a gente lá sozinho. Quando na verdade não é assim. Ele está falando: filho, só segue a estratégia. Só caminha para a estratégia. Olha, acompanha. Vai seguindo, a gente está indo para esse lado. Vem, segue a estratégia e nenhum inimigo vai resistir. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos. Eu queria nesse momento falar com você que nunca entregou a sua vida para Jesus. E tem enfrentado as suas guerras. Sejam guerras no ambiente familiar, sejam guerras no trabalho, sejam guerras em qualquer área que for. Talvez você está se sentindo cansado, porque você tem lutado essas guerras sozinho. Mas para você que nunca entregou sua vida para Jesus, a notícia é: você não precisa lutar essa guerra sozinho. O nosso general é Cristo. Tudo o que você precisa fazer hoje é decidir fazer parte deste exército, com a certeza de que você vai fazer parte de um exército que tem um general que não perde batalhas, um general que não perde guerra. Eu não sei se tem alguém hoje aqui que deseja entregar a vida para Jesus, falar assim: Jesus, a partir de hoje eu quero fazer parte desse exército. Eu quero que o Senhor seja o general da minha vida. Eu quero entender as suas estratégias, eu quero vencer as minhas guerras. Se existe alguém hoje aqui que deseja entregar a vida para Jesus, eu queria pedir para você fazer um sinal com a mão, falando assim: ó, eu quero me alistar nesse exército. Eu quero entregar a minha vida para esse general. Eu tenho enfrentado batalhas e guerras sozinho, mas a partir de hoje eu não quero mais que seja assim. Eu quero entregar a minha vida para o general que vence todas as guerras. Existe alguém que deseja entregar a vida para Jesus hoje e você está aqui? Se você está aqui e quer entregar a vida para Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a mão. Eu não estou conseguindo ver. Se alguém estiver vendo alguém, me ajuda. Acho que nós temos uma pessoa. Amém. Se alguém da conciliação puder ir lá, ou puder trazer aqui, pode trazer aqui. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus nesta noite,
Os nossos corajosos já começaram, estenderam a mão e já estão vindo para cá. Então, se você também está aqui, você já pode sair do seu lugar, não precisa nem levantar a mão. É só sair do lugar e vir para cá que a gente quer orar junto com você. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Queria pedir só para a gente, para você, se você puder estender a mão para cá, igreja. Nós vamos orar por esse jovem. Senhor, nós te apresentamos a vida do nosso irmão que está aqui, Pai. Hoje, eu não sei quais são as guerras que ele está enfrentando, mas hoje, mediante a sua palavra, ele entendeu que ele precisava se entregar ao Senhor, ó Pai, e fazer parte deste exército de um general que não perde guerras. Nós, nesta noite, oramos por ele, ó Pai. Pedimos para que o Senhor venha de encontro à vida dele. Que o Senhor, ó Pai, dê a ele as estratégias necessárias, ó Pai. Que ele possa ver a transformação acontecendo na vida dele ao longo dos próximos dias. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. E nós, como igreja, nos comprometemos a ser igreja com ele, ó Pai. A caminhar junto com ele, no nome de Jesus. Queria pedir só para você seguir eles vão fazer mais uma oração, não vou pedir nada para você, tá bom? Fazer mais uma oração com você. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Se você puder ficar em pé no seu lugar. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, mas você hoje sai daqui habilitado para vencê-las. Amém? Que você saia daqui tomando posse de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você declarou agora, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana cheia de vitórias e abençoada, no nome de Jesus. Eu quero só te dar a bênção agora, que você tenha uma semana incrível. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. Amém. Você vai sair daqui cantando, como é que estava cantando? O nosso general é Cristo, seguimos os... Deus abençoe vocês.